gente, boa tarde. Desculpa aí a demora. Tudo foi um suspense para preparar o melhor para vocês e, graças a Deus, a gente conseguiu estar aqui falando com vocês. Vou me apresentar. Meu nome é Fábio Peixoto. Eu sou repórter da Record, tenho 25 anos e vou mediar aqui com esses convidados que provavelmente vocês já viram. E a gente vai falar um pouquinho da nossa trajetória, não só no jornalismo esportivo, na nossa carreira em si, como a gente chegou até onde a gente está hoje, nas nossas experiências, também das nossas perspectivas, né, de mercado futuramente, dicas, o que vocês tiverem de dúvida, a gente está aqui para tirar. E eu vou começar, claro, para os meus colegas aqui irem saudando também com vocês. Vou começar com a Sabrina Conceição, ela que é coordenadora de eventos, né, coordenadora de transmissões de esportiva, né, do Sport TV, do Grupo Globo. Então, Sabrina, dá boa tarde aí, fala um pouquinho de você. Oi, gente, boa tarde para todos os alunos, futuros jornalistas igual a nós três, né? Prazer estar aqui falando com vocês, dividir um pouco do que eu sei da minha trajetória. Ainda tenho muita coisa para aprender, mas espero que eu possa agregar um pouquinho para vocês. E muito feliz de estar aqui. Obrigada, Ana, pelo convite. Obrigado, Sabrina. Ela que faz parte já de algo mais interno do nosso trabalho jornalístico, né? Não é algo que vocês veem de fato no produto final, mas ela é fundamental, uma peça fundamental para que o conteúdo chegue na casa dos nossos telespectadores. Falar com o Cláudio Shoa, o mais experiente aqui, com certeza vou aprender muito com ele e um prazer estar falando com ele aqui, porque sou telespectador assíduo, né? Sempre fui de esportes e ele faz parte da minha aprendizagem. Cláudio, bem-vindo, boa tarde. Imagina, tudo bem, Fábio, Sabrina, professora Ana Cristina, galera amiga, galera da UVA, futuros colegas. Na verdade, vou tocar real, vou abrir o jogo aqui para vocês. Todos nós aqui somos muito tímidos, falar com o vídeo, essa coisa, a câmera ligada. Então, a gente precisou fazer uns ensaios. Uma vez que o ensaio foi aprovado, tá tudo certo, a gente está falando. Mas só para quebrar um pouquinho o gelo, é uma alegria enorme estar aqui, uma responsabilidade muito grande, né? Estar conversando e compartilhando aqui as nossas experiências com vocês. E é isso, são basicamente 20 para 21 anos de Canal Campeão desde que eu saí da faculdade. Eu me formei na PUC e estamos aí. Só chamar, Fabiola. Tá certo. Gente, a gente vai fazer o seguinte, eu vou falar um pouquinho de mim, depois a Sabrina fala um pouquinho dela, o Cláudio um pouquinho dele, e aí a gente vai bater bola, falar sobre algumas experiências que a gente viveu e depois a gente vai abrir para perguntas. Não se esqueçam de preencher o formulário para vocês ganharem as atividades complementares, isso é fundamental. Eu sofri muito para conseguir as minhas, então, pessoal, não deixem de preencher, a Sabrina também, então não esqueçam. Bom, pessoal, vou começar falando um pouquinho de mim. Como eu disse, meu nome é Fábio Peixoto, eu tenho 25 anos, eu me formei na Veiga, na Tijuca, fui aluno da professora Ana Cristina, agora coordenadora, parabéns. E a minha trajetória no jornalismo começou desde novinho, porque eu sempre gostei de esporte, sempre acompanhei na televisão não só os jogos, mas também os programas esportivos. Então, quando tinha Globo Esporte, por exemplo, eu ficava assistindo e achava aquilo um máximo, porque, caramba, ele estava falando, trabalhando, falando algo que eu gostava. Então, de fato, eu queria estar ali. Só que antes do sonho de ser jornalista, tem um sonho praticamente de vários garotos no Brasil e no mundo de ser jogador de futebol. E aí eu já joguei em alguns clubes na base, fui federado em alguns clubes, tive propostas para os Estados Unidos para estudar lá fora, mas não fui, porque eu tive uma lesão no joelho. E com 17 anos, eu me formei na escola e falei, meu Deus, agora eu tenho que decidir o que eu vou fazer na faculdade. Foi aí que eu fiquei na dúvida entre o jornalismo e a educação física, mas acabei passando só para a educação física nas universidades públicas, né? E eu lembro que eu passei na UF, na UFRJ, e falei, beleza, eu vou fazer educação física, de graça, né? Então, vamos embora. Só que aí a minha mãe tinha um pouquinho de preconceito na época, porque não tinha aquele boom do personal, que dá dinheiro e tal, e falava, pô, filho, você vai ficar numa academia 1 hora para ganhar R$6, tu não quer jornalismo? Vamos tentar o jornalismo. Eu falei, pô, mas eu não passei na faculdade, o que eu vou fazer? Ela falou assim, Fábio, vamos colocar teu currículo em todas as emissoras. Se alguma te chamar, tu dá 2 semaninhas. Se alguma te chamar, você vai. Senão você faz educação física. Fechado? Eu falei, fechado. O que eu fiz? O meu currículo, eu só tinha curso de inglês, falava espanhol. Eu fazia curso de arbitragem, que eu fui convidado para ser árbitro de futebol profissional e fiz o curso. E aí fui na Band. A primeira emissora que eu fui foi na Band, em Botafogo. E aí eu falei assim, quero falar com o chefe. Ah, mas tem que marcar? Não, mas eu aguardo. Fiquei esperando. E aí o chefe veio. O que você veio fazer aqui, menino? E tal. Eu falei, não, vim falar um pouquinho de mim, meu currículo.
Isso em 2014. Eu ia fazer 18 anos. Já tinha 18 anos. E aí eu não tinha me matriculado em nenhuma faculdade. Ele gostou de mim, né, comunicativo, e falou assim: a gente te liga. Só que eu falei, cara, ele não vai ligar, é aquela desculpa, né? A gente te liga. Só que no dia seguinte, ele me ligou e falou: a gente gostou, abriu uma vaga, quer ser estagiário daqui e traz seu comprovante de faculdade. Eu falei, caraca, ferrou, não estou em nenhuma faculdade. O que eu fiz? Fui na Veiga, me matriculei, levei lá na Band no mesmo dia o comprovante de matrícula e comecei a estagiar. Nesse estágio, eu lembro que eu ganhava R$296 e trabalhava de segunda a sábado. Às vezes eu trabalhava domingo também. Minha função inicial era atender os ouvintes. Então, era da rádio, da Bradesco Esportes FM, que era uma rádio de esporte que tinha aqui. E aí, a minha função era atender, anotar num papelzinho, dar para o cara do lado, o locutor, o apresentador do programa, falar: o Cláudio, um exemplo, Cláudio da Tijuca disse que o Flamengo vai ganhar de 2-0. E aí o cara falava assim: o Cláudio ligou para cá, disse que o Flamengo vai ganhar. Era essa a minha função. Só que no segundo dia, estava tendo uma transmissão de jogo e os narradores, os comentaristas e os repórteres estavam no estádio e eu estava na interatividade no estúdio. E só tinha um operador de áudio, eu e um cara que ficava de stand-by caso a narração caísse no estádio. E aí, o que aconteceu? A narração caiu do estádio. Só que o cara que ficava do stand-by, que era o apresentador, foi ao banheiro nessa hora. E aí, eu sei que ele ficou no banheiro, provavelmente ele estava, né, se aliviando lá, e aí ficou muda a rádio. E aí o operador de áudio falou assim: cara, fala alguma coisa. Eu falei, querido, o que eu vou falar? É o meu segundo dia de rádio, eu vou falar o quê? Ele, não sei, só fala alguma coisa porque a rádio não pode ficar muda. Eu falei, então tá. Peguei o microfone, abri a chave, ficava tremendo, comecei a falar. Tudo que vinha na minha cabeça eu falava, ia no Globo.com, começava a dar notícia, falava que a gente estava com problema técnico, falava da interatividade, para você participar, 2295, começava a falar o telefone, as redes sociais e falava o que os ouvintes estavam digitando, até que voltou a transmissão 3 minutos depois, e 3 minutos no improviso, no teu segundo dia, é muita coisa. E aí voltou a transmissão, eu escutei o som ambiente da torcida e tal, e aí o chefe liga. Quem é? Eu falei, o Fábio. Parabéns. E aí no dia seguinte eu virei repórter da rádio, comecei a ser folguista, né? Que tinha os 4 setoristas e eu ia para os clubes quando um desses folgava. E aí eu comecei a entrar ao vivo por telefone dos clubes, fazia coletiva. Eu lembro que eu fiz, minha primeira matéria foi de futebol americano, e eu lembro que eu entrevistei o Marshall Lynch, quem gosta sabe, que é um running back top, assim. E aí eu falei, cara, que bagulho legal, que coisa irada, que legal. E tipo assim, mesmo você ganhando aquele valor, é até uma dica que eu já falo, no início a gente tem que aproveitar as oportunidades. Tem um barulho, um ruído aí, agora foi. No início a gente tem que aproveitar as oportunidades e esquecer um pouco o salário, sabe? A gente tem que absorver o máximo de conhecimento também, até conhecer as pessoas. Então, na minha primeira semana, eu já ia nos clubes conhecer setoristas de outras rádios, de outras televisões, de outras emissoras de televisão, de sites. Isso é muito legal e faz você abrir um leque, faz você ter um network muito bom. E aí, 2014 é o ano da Copa do Mundo no Brasil, e eu era repórter já na época, e me deram o grupo da Alemanha, que era Alemanha, Gana, Portugal, Estados Unidos. E o primeiro cara que eu entrevistei na Copa do Mundo foi simplesmente o Figo, que foi melhor do mundo em 2001. Agora você imagina, eu ir para Teresópolis e entrevistar o Figo com 18 anos de idade. Eu falei, cara, isso que eu quero para minha vida. Não tem como, o cara era top no Real Madrid, na Inter, enfim. E aí fiquei alguns meses na rádio quando surgiu a proposta de eu ir para a CNT, que teoricamente é um canal que ninguém assiste, né? Acho que o Ibope é zero quase, mas tinha um programa de esporte aos domingos que era o Balanço Esportivo. E lá era uma oportunidade de televisão. E eu já ia ganhar R$700. Para mim, na época, R$700 eram R$700. E aí eu falei assim, caramba, legal, vou aprender agora coisas de televisão, né? E aí eu aprendi a produzir, eu aprendi a editar no Premiere, eu aprendi a fazer GC, TP. TP é o que passa, né, para o apresentador ler, o GC é o que fica no crédito, né, para dizer o nome das pessoas, enfim. E aí fazia reportagem. Foi a primeira vez que eu fiz uma reportagem de televisão, que eu fui na posse do Eurico Miranda, voltando para o Vasco. E eu lembro que eu fui na sede náutica do Vasco, fazia a posse dele, e a minha passagem, que é a hora que o repórter aparece na matéria, era uma coisinha curta, tipo assim, o Eurico Miranda veio aqui, tomou posse, mais um triênio, e eu sei que eu errei isso umas 50 vezes, eu não conseguia, até que eu fui treinando, fiquei 6 meses na CNT, quando surgiu a proposta de eu voltar para a Band na televisão. Fiquei 3 anos na Band,
como repórter da TV e, ao mesmo tempo, na rádio, fazendo ponta. Então, era repórter de rádio, aquele repórter que ficava atrás do gol. Então, tinha narração, o cara cruzava na área, eu falava exatamente, cruzamento pela direita, de cabeça, bateu na trave, um oferecimento, quero casa. Um exemplo, era isso. E aí, eu fazia esses dois trabalhos, e aí veio a Olimpíada do Rio, de 2016. Então, eu também tive a oportunidade de cobrir a Olimpíada. E, poxa, eu, na época, em 2016, eu tinha, se não me engano, 20 anos. Então, com 20 anos, você já tem uma Copa do Mundo, uma Olimpíada, era, pô, demais. E eu comecei a entrevistar atletas que eu nunca imaginei entrevistar, de estar nos Jogos Olímpicos aqui, estar sempre no Parque Olímpico, curtir aquele momento olímpico de, pô, você está andando na rua, do nada você vê uma delegação passando. Eu lembro que eu fui no Cristo Redentor fazer uma matéria, do nada chegou a seleção da Suécia, que era até a técnica hoje da seleção brasileira, era a técnica na época, a Pia. E aí eu vi, caraca, a seleção da Suécia está aqui passando do meu lado, eu vou entrevistar a técnica. Entrevistei ela, e ela ia jogar contra o Brasil no outro dia. Então, tipo assim, foi muito legal viver, né, esse momento olímpico aqui no Rio. E aí fiquei 3 anos na Band e fui para a Fox. Tive uma oportunidade, um convite de ir para a Fox Sports. Lembrando que tudo isso eu ainda era aluno da Veiga, então eu tinha sempre um contrato terceirizado, porque estagiário não pode aparecer na televisão. Mas eu tive essa oportunidade e agarrei. E aí, quando eu fui para a Fox, eu tive a opção de voltar a ser estagiário e pensei, cara, a Fox é uma empresa gigantesca, eu prefiro dar um passo atrás, tentar dar 2 na frente aqui, tentar crescer aqui dentro e virar repórter aqui dentro. Me colocaram no setor do online, eu não gostava muito do que eu fazia, ainda mais eu que sou hiperativo, gosto de estar na rua, gosto de estar aparecendo na frente da câmera, de estar falando, e lá eu tinha que cortar vídeo, escrever texto para site, não era uma coisa que eu gostava muito. E aí, fiquei meses só, não cheguei nem a ficar 1 ano na Fox, quando houve a oportunidade de eu ir para a Record. Quando eu cheguei na Record, o diretor perguntou se eu queria continuar no esporte. Só que eu falei, cara, eu acho que eu preciso abrir o leque. Isso é até uma outra dica que eu pontuo agora. A gente não pode ficar fechado para apenas um meio de comunicação ou apenas um editorial que a gente fala. Eu acho que quanto mais a gente for coringa, mais versátil, melhor, ainda mais no nosso tempo de hoje, no nosso mercado jornalístico, que é sempre muito competitivo e também, às vezes, escasso, né, por conta de concorrência. Então, eu preferi abrir meu leque e sair do esporte. E era um desafio muito grande para mim. E eu tinha 4 meses para me formar. Então, eu tinha em 4 meses que mostrar o meu valor dentro daquela emissora para tentar ser efetivado. Foi quando me colocaram na produção. E aí eu comecei a aprender o que era uma DH, por exemplo, divisão de homicídios ou delegacia de homicídios. Ah, Fábio, liga para o batalhão tal. Fábio, liga para o hospital tal, para fazer matéria disso, daquilo. E aí eu estava aprendendo. E uma outra dica que eu dou na produção, principalmente, gente, você que é produtor, você tem que aprender também a ouvir. Porque muita gente liga, principalmente na Record, a fazer denúncias, falar casos que aconteceram. Às vezes eu recebi a ligação, caraca, o meu tio acabou de matar meu sobrinho com uma furadeira. Tipo assim, coisas surreais, muita coisa de agressão à mulher, muito feminicídio, muito estupro, muita coisa assim triste de ver. A gente recebia muita coisa no WhatsApp também, que a gente precisava filtrar, porque realmente é muita tragédia que acontece e também não dá para mostrar tudo, né? Tem muitas coisas pesadas. Só que eu comecei a tentar ser um pouco diferente, porque eu sentia que os produtores queriam só achar um personagem daquele perfil, ligar e marcar, e eles não escutavam. Só que como eu começava a escutar, as pessoas ligavam para falar comigo. Então, não, eu quero falar com o Fábio, eu quero falar com o Fábio. E aí eu conseguia me destacar um pouquinho, até que eu fui efetivado, mas me mudaram de setor, eu fui para a apuração. A apuração na Record é um setor onde a gente recebe tudo que está acontecendo. Então, por exemplo, o doutor Jairinho hoje foi preso. A apuração tem que ser a primeira a saber onde ele foi preso, onde foi em Bangu, vamos mandar uma equipe para lá. Ah, ele vai para qual delegacia? 16ª na Barra? Vamos mandar uma equipe para lá. Ah, onde é que está a viatura agora levando ele? Vamos subir o helicóptero? O helicóptero tem que sobrevoar tal local. Então, a apuração apura, de fato, essas informações, passa para a chefia delegar as outras funções, de operações e reportagem. Então, eu era da apuração, eu lembro que foi um horário muito difícil para mim, foi quando eu comecei a acordar 3h30 da manhã, 4 da manhã, e é muito difícil para quem não tem costume. E aí eu lembro que eu ficava na frente de um computador e eu dormia na frente do computador. Tipo assim, era bem difícil, era uma fase bem difícil. Só que aí foi o boom da minha vida e eles me colocaram na apuração já sabendo que eu queria ser repórter para conseguir contatos. E aí eu recebi uma ligação falando, Fábio, tá tendo um incêndio lá no Ninho do Urubu, no Centro de Treinamento Flamengo. Aí eu falei, e ele é muito perto, o Centro de Treinamento Flamengo é mais ou menos uns 3,5 km da Record. Eu não sabia exatamente isso, eu vou contar o porquê. E aí ele falava assim, tá tendo um incêndio lá, vai lá que já deve ter umas 7 crianças mortas. Eu falei, não é possível, só eu sei disso. Comecei a jogar no Globo.com,
todas as plataformas e não achava nada, até que eu falei para o meu chefe, tá tendo um incêndio lá, vamos mandar uma equipe lá, um helicóptero. E ele falou assim, eu vou subir o helicóptero. Para subir o helicóptero, eu vou gastar combustível, vou ter que pagar a diária do piloto. Tem certeza? Eu não tinha certeza. Só que eu falei, tenho. E aí vale também, às vezes, você acreditar no teu feeling, na tua intuição e ser um pouco ousado. Isso também é muito importante para a gente que trabalha com jornalismo. E aí o helicóptero foi, realmente tinha um incêndio, a Record foi a primeira a mostrar, depois a Globo chegou lá, aí mandaram uma equipe para lá e falaram assim, Fábio, vai para lá agora. Pega um Uber, pega um ônibus, não sei, só vai. E eu falei, tá bom. Só que eu falei assim, cara, o Ninho Urubu é aqui do lado, não estava passando ônibus nenhum, eu vou correndo. Eu sei que eu corri e não chegava no Urubu por nada. Eu falei, não é possível. Eu no trote, suando, sol. E aí eu falei, cara, não é possível. Até que eu cheguei e aí minha função lá era pegar o contato das famílias das vítimas. E tinha imprensa de todos os lugares, tinha até imprensa do Japão, tinha de tudo. E eu percebi que quando as famílias chegavam, os repórteres já iam direto na família, tipo assim, o cara acabou de perder uma criança, um filho queimado, e eles não querem falar com a imprensa. E eu sentia que eles estavam meio que tendo um repulso. E eu falei o seguinte, vou ter que fazer uma estratégia aqui. Esperava desaglomerar da família, chegava, abordava a mãe ou o pai, falava assim, oi, aqui é o Fábio, eu sou da Record. Aí a pessoa já falava assim, não quero falar. Eu falei, não, eu não quero isso não, posso te dar um abraço? Bum, dava um abraço, quebrava o gelo da família. E eu falava assim, o que você precisar, a gente está aqui para te ajudar. A Record está aqui para te ajudar. A gente sabe que quando a imprensa entra, as coisas acontecem mais rápido. Eu posso pegar o seu contato? A gente mantém contato? E nisso eu fui conseguindo pegar o contato de todos os familiares. Legal, missão cumprida. Isso na sexta-feira. E no domingo, a gente tem um programa que é o DE, né, o Domingo Espetacular, e que é concorrente do Fantástico. E a gente descobriu que o Fantástico tinha uma exclusiva com uma das famílias que perdeu um jogador da base do Flamengo. E eles me mandaram assim, Fábio, você tem que invadir o hotel que as famílias estão hospedadas e conseguir uma exclusiva pra gente. Eu falei, caraca, ferrou. Só invadir o hotel já é difícil. Fingi que eu era hóspede, consegui invadir o hotel. Eu sou árbitro de futebol, não sei como uma mãe disse que eu apitei o jogo do filho dela que morreu. Eu tenho quase certeza que eu não apitei, mas na hora que eu falei, claro que eu apitei, grande jogador. Nossa, que triste e tal. E aí a família, não, exatamente, eu lembro de você e tal. E eu tenho uma memória boa e eu consegui gravar todos os documentos que o Flamengo tinha pedido para as famílias, mas eles falaram e foram embora, então muita gente não tinha notado. E aí eu comecei, não, eles pediram isso, pediram aquilo. E aí acabou que resultado. Eu virei amigo dos familiares, joguei sinuca com a família, a gente contraiu, eles pagaram a janta do hotel para mim, que eu não estava hospedado de fato, eles pagaram para mim a janta, porque o Flamengo dava um voucher para eles, eles deram para mim, e consegui uma exclusiva e eu mesmo gravei, porque não deixavam as equipes subirem. Resultado, aquilo me deu um boom muito grande e eu consegui virar, aí veio a proposta de virar repórter, enfim, graças a Deus, virar repórter na moto. Aí eles abriram uma vaga de um repórter na moto. O que era um repórter na moto? Eu ia na garupa de uma moto da Record e o cinegrafista ia pilotando. E eu ia com uma GoPro, com um pau de selfie gigantesco, mostrando o trânsito de manhã. Então, começava em mim, pois bom dia, a gente está passando aqui pela linha amarela, mostrava onde eu estava passando e falava do trânsito. Só que, cara, nisso era adrenalina demais, era uma loucura. A polícia seguia a gente, achando que aquela pau de selfie de madrugada era um fuzil, era uma loucura. Até que a moto chegava primeiro em todos os lugares. Teve uma operação da Polícia Federal, onde a gente chegou primeiro, e era só imagem, só que eu pedi insistentemente para o chefe deixar eu entrar. Eu tinha memorizado todas as informações, e eu tenho uma característica que eu não entro usando o celular, eu não gosto de ler nada. Eu gosto de memorizar tudo, eu tenho uma memória boa, então eu trabalho ela para isso. E consigo memorizar nome, número, enfim, tudo, e acho isso bom. E improviso é muito bom. E aí consegui entrar ao vivo ali pela primeira vez, ganhei uma moralzinha legal, e aí veio o incêndio da Muzema, o desabamento da Muzema, daquele prédio aqui na Zona Oeste. E aí eu fui o primeiro repórter a chegar, entrei ao vivo na Record, e aquilo me deu uma progressão, até que eu virei repórter da Record, agora a gente já está finalizando. E aí hoje eu faço a função de repórter da Record, e até uma história que foi a primeira vez que eu entrei em rede nacional, teve um incêndio do Hospital do Badim, na Tijuca, e mandaram 3 repórteres para lá da Record, para ficar na frente do hospital. E eu pensei assim, cara, são 3 repórteres para ficar no mesmo local, eu preciso de alguma coisa diferente. É outra dica que eu dou para vocês. Gente, tem que ser sagaz, tem que tentar o diferente, não pode ficar na mesmice. Se eu já tinha 2 repórteres ali comigo, eu preciso de uma coisa diferente para tentar me sobressair. Fiz amizade com
porteiro do prédio do lado e consegui invadir o terraço. Lá no terraço, só eu tinha aquela imagem de lençol pendurado na janela, pé e marca de mão queimado nas paredes, vidro quebrado, marca de incêndio, colchão no parapeito para as pessoas pularem. Aquilo já era um diferencial muito grande. Foi a primeira vez que eu entrei em rede nacional. Então, tipo assim, são coisas que foram acontecendo e oportunidades que foram aparecendo que eu falei, cara, eu preciso agarrar, botar a cara, mesmo se eu não souber fazer, eu vou fazer. E aí hoje eu vi que a Record não tinha um espaço para a gente finalizar aqui, eu vi que a Record não tinha espaço no esporte, montei um quadro chamado Balançando a Rede, e esse quadro entrou, eu fiz o esqueleto, eu dei o nome, e entrou, a gente começou a transmitir isso nos programas, até que a gente pegou o Campeonato Carioca, então hoje eu apresento o Balançando a Rede, junto com outros companheiros, e também faço a transmissão dos jogos. Já falei demais, já falei de mim, está na hora da Sabrina contar um pouquinho da trajetória dela. Vai lá, Sá. Gente, depois desse monte de história, eu vou ficar aqui acuada para contar a minha trajetória profissional normal, né? Sem motolink, sem invasão ao hotel, né? Porque se fosse privilégios de uma pessoa caucasiana de poder invadir um hotel, né? Enfim. Gente, boa tarde. Me chamo Sabrina da Conceição, mas eu tiro o DAP, mas então é Sabrina Conceição. Eu não sou tão jovem quanto o Fábio, eu tenho 30 anos. Terça-feira eu vou fazer 31. E a minha trajetória com jornalismo esportivo acho que começou desde quando eu tinha 2 anos de idade, quando meu pai me levou pela primeira vez no Maracanã, bem escondido da minha mãe, né? Óbvio, levou 2 crianças para dentro do estádio, para a torcida do Flamengo, como vocês podem ver a minha bandeira aqui, já que eu não sou uma pessoa pública, eu posso dizer o meu time. Acho que as minhas idas aos estádios foram sempre muito determinantes desde criança, para eu saber o que eu queria fazer. Então, eu sempre achei muito curioso aquela cobertura, narração, tudo que envolvia, todo o cenário de Copa do Mundo, que eu sou mais velha que vocês, né? A Copa de 98. Lembro do Roberto Baggio perdendo o pênalti em 94, mas só um flash muito de criança assim, na cabeça. Então, eu acho que foi muito determinante para mim as idas ao estádio, desde a Gávea, desde o Maracanã, para eu saber, de fato, o que eu queria fazer da minha vida. E acho que atrelar o jornalismo a essa paixão pelo futebol e pelo basquete também foi um caminho muito rápido que também foi dado pelo meu irmão, que também é jornalista. Então, acho que juntou o útil ao agradável. Uma pessoa comunicativa, que fala dessa, que ama escrever, que ama ler. Então, a única vertente que eu podia seguir, você gosta de ler e escrever. O que você gosta de fazer? Eu não queria dar aula de geografia, não queria dar aula de história, vou ser jornalista. Mas aí, no meio do caminho, eu fiquei um pouco indecisa se fazia direito, fiquei ali, aí eu me imaginei toda arrumada não vai dar certo. Aí fui, passei ganhei uma bolsa na PUC, fiz PUC em 2010, fui da turma de 2010.1. Fiz 7 semestres de Pontifícia, chegou no 7º período, eu pensei, acho que não quero mais fazer jornalismo. Porque fiquei meio desgostosa, trabalhava no esporte interativo, fiquei 3 anos lá, fiquei naquela dinâmica do tipo assim, será que é isso que eu quero? A crise dos 23, será que é isso que eu quero? Não sei. Será que vai ser bom para mim? Vou ficar catando moeda todo dia, porque jornalista não ganha bem. Aí acho que eu vou fazer um concurso público, aí larguei jornalismo. Fiz direito, 6 semestres de direito. Aí veio o quê? Olimpíada do Rio de Janeiro. Vi todo aquele cenário na cidade do Rio, eu falei, gente, o que eu fiz da minha vida? Vai lá, Sabrina arrependida, voltando para o jornalismo, aí dessa vez na faixa, que foi onde eu conheci a Ana, que foi a minha orientadora de monografia, mesmo não tendo muita coisa a ver com a minha monografia, né? Que justamente na minha monografia eu tratei sobre o jornalismo esportivo, mas em uma outra vertente, falando sobre a escassez de pretos e pretas dentro do nosso jornalismo esportivo brasileiro. Foi o meu tema de monografia.
Mas é só para dizer a trajetória acadêmica, né? Que eu demorei um bom tempo para me formar por conta desse vai e não volta. Mas agora eu vou começar a falar um pouco, né, do que vocês querem saber de fato, que é da profissão. Já na PUC, em 2011, no meu segundo semestre de faculdade, eu comecei a estagiar porque eu queria ter meu dinheiro para sair, para fazer minhas coisas, para comprar minha roupinha maneira e tal. E não tinha tantos privilégios de poder só ir para a faculdade e voltar, mas também não tinha as dificuldades que a maioria das pessoas tem, porque por conta do trabalho árduo da minha mãe, da minha avó, do meu pai, eu sempre tive uma situação financeira acima da média dos negros no Brasil. Mas não me eximava da obrigação de trabalhar, porque minha mãe não era obrigada a ficar pagando as minhas coisas. Enfim, isso é outro história. Aí eu comecei a estagiar muito cedo. E a única vaga que tinha de estágio para quem era do segundo período na faculdade era de monitor de edição de vídeo. Aí eu falei, gente, mas eu não estou nem próximo de saber editar vídeo. Aí eu pensei, se eu vou monitorar, eu vou aprender. Aí aprendi a ser editora de vídeo. E aí depois fiquei 2 meses só e a minha professora me puxou para o Portal, que era uma TV interna da PUC, que só tratava dos trâmites do campus, etc., que é igual o da Veiga, né? Cá estamos. E eu era editora de vídeo dessa parte da PUC. Só que, né, aí a pessoa começa a trabalhar, ela já quer o quê? Mais e mais. Eu falei assim, mas eu estou editando bem, eu quero que outras pessoas vejam o meu trabalho. Aí comecei a colocar currículo. Abriu vaga de editora de imagens no Esporte Interativo, que era perto da minha casa, que era em Botafogo, era perto relativamente da faculdade, então estava para fazer um caminho, um trajeto tranquilo. Fui trabalhar de editora de vídeo no Esporte Interativo em 2011, 12. Gente, foi a melhor coisa que eu fiz pela minha profissão, foi ter trabalhado no Esporte Interativo, porque eu trabalhava, não é brincadeira, 12 horas por dia, 13 horas por dia. Eu peguei uma Olimpíada de Londres de 2012 e, assim, óbvio que vocês talvez tenham conhecido um pouco da época do esporte interativo, mas a empresa era composta por muitos estagiários, então era uma mão de obra muito barata, mas que a gente tinha que ter uma entrega de fato equiparada a um profissional de jornalismo igual. Não tinha essa. E aí eu olhava para o lado e falava assim, gente, e eu me cobrava mais porque eu era a única preta que trabalhava lá, então eu pensava, além de trabalhar 12 horas, eu tenho que trabalhar as 12 horas e ser a melhor que tem aqui, porque eu quero mostrar que a gente pode e não ser a única daqui, e era uma loucura numa cabeça de 20 anos, 20 e poucos anos. Aí fui editora de imagens, aí fui promovida, fui a estagiária mais rápido promovida, para ganhar R$800, tá? Olha que promoção para ganhar R$800. E aí me subiram de cargo para eu ser produtora e fechar o jornal Caderno de Esportes, que quem é mais velho lembra do Caderno de Esportes. Era produtora e fechava junto com a Bruna Menezes. Na verdade, todo mundo fechava junto, né? Era todo um contexto feito. E só que aquele trabalho de 15 horas, 12 horas, gente, será que jornalismo é isso? Será que trabalhar com jornalismo é só isso? E aí, na minha cabeça de jovem, estudando, tentando... Aí a pessoa estudava menos, trabalhava mais, ficava nisso, ficava naquilo. Aí eu falei assim, cara, eu vou fazer direito. Aí fui fazer direito, enfim, né? Fui. Não gostei de direito, horrível, detesto. Se vocês tiverem essa dúvida, não façam, porque quem nasceu para ser jornalista não tem a menor condição de fazer direito. E era um mercado muito mais racista do que o jornalista só um adendo. E aí voltei em 2016, como falei, olhando como telespectadora, indo nos jogos, como era o nome do negócio lá? Na Arena 1, tudo lá no... Como é que é o nome do... Gente, qual é o nome do... Parque Olímpico? Isso, Parque Olímpico. Tá vendo como é que a pessoa não tem idade? Aí eu pensando, gente, eu encontrei com vários amigos que trabalhavam comigo na época do esporte interativo. Sabrina, volta, Sabrina, volta, Sabrina, volta. Aí o meu ex-chefe me chamou para fazer um freela para alimentar o site online, olha isso. E eu trabalhando com direito normal de férias, tranquilona de férias. Aí eu pensando, gente,
eu tô ganhando para fazer um freela, eu nem estudo mais com isso. Aí eu pensei, cara, minha mãe olhou pra minha cara e falou, Sabrina, vamos lá, né, minha filha? Tá na hora de tá fazendo hora extra, fazendo direito. Aí eu, justamente, aí voltei, já tinha perdido minha bolsa, né, porque a pessoa já tinha perdido. Falei, vou voltar para a PUC, não vou nem ter dinheiro para pagar metade da mensalidade. Vamos para faixa, sem fazer propaganda, que é um negocinho mais acessível. Fui fazer faixa. Aí lá conheci a Ana Cristina. Sabrina nunca ficou o tempo todo dentro da aula, porque Sabrina trabalhava que nem a doida. Mas assim, voltando, essa é outra história. Voltei para o jornalismo. Fiquei um mês sem trabalhar em jornalismo, porque chamou o Esporte Interativo de volta, aí veio a Fox, aí veio o Globo, aí eu falei, cara, vou colocar meu currículo em todos. Só que o que mais me atraiu, que era uma coisa que eu não conhecia, foi na Fox, que era da parte de eventos e transmissão, que eu sempre achei muito, muito, muito maneiro e a gente não aprende isso na faculdade. Então, vocês devem estar se perguntando, o que é essa parte de eventos? O que é transmissão? Então, quando surgiu a vaga de estágio em eventos, eu falei, cara, a galera é um saco ficar sentado escrevendo matéria todo dia, pelo menos para mim que sou imperativa, né? Como o Fábio também, que gosta de ficar andando de moto para cima e para baixo. Eu não tinha como. Então, para mim, eventos foi uma porta de entrada para o que, de fato, eu faço hoje. Então, em 2017, 6 meses depois, entrei na Fox e comecei. Era a única mulher, né, de estagiária de coordenação de transmissão, e depois fui a primeira mulher a ser coordenadora de transmissões e a única mulher preta, obviamente, né, porque a gente já sabe como é que funciona. Mas na minha carreira, eu acredito que a maior coisa que aconteceu por mim não foi só ter entrevistado fulano, ciclano, ter conhecido isso, ter conhecido aquilo, mas foram as pessoas que eu conheci ao longo da minha caminhada, sabe? Porque justamente por conta das pessoas que eu conheci na minha caminhada, que eu estou aqui com a Ana falando com quantos alunos? 85 alunos, e a gente aprende a cada passo que a gente vai dando, sabe? Então, eu acho que o jornalista, o profissional de jornalismo tem muito disso. A gente é muito profissional, mas as relações interpessoais que a gente constrói ao longo da nossa trajetória faz muito o profissional que a gente é. Então, o que eu quero dizer para vocês é que tudo que vocês puderem absorver de cada pessoa que vocês encontrarem na caminhada de vocês, vai ser um aprendizado diferente, que nem o Fábio estava falando. Uma pessoa aqui, uma pessoa ali. Eu acho que essa é a dica que eu posso dar para vocês, sem falar da questão técnica e profissional mesmo. Mas, assim, a gente tem que ter o nosso feeling para o jornalismo para angariar pessoas na nossa caminhada. Momento psicóloga. Momento psicóloga para, né, dar dicas de que me deram esse conselho há 7 anos e foi muito importante. E principalmente para as pessoas que estão me assistindo, que são minoria igual a mim, sabe? E que não desiste porque a gente vai ocupar esse lugar. A gente é tão bom, ou às vezes, muitas vezes, muito melhor do que todas as pessoas que estão lá, por seus privilégios. E a gente vai conquistar e não desiste, levanta a cabeça. E vai ter, daqui a 2 anos, uma maluca falando para vocês que vocês têm que continuar e acreditar. Acho que é isso. E eu tenho que falar da minha experiência de profissional, né? Então, coordenador de transmissão é a pessoa que fica no ponto do Cláudio. Cláudio está lá narrando o Roland Garros. Cláudio falando, o que vocês veem? Galvão Bueno, Luiz Roberto, Alex Escobar, quando fazia o Carioca, fazia todo aquele trâmite que vocês gostam de ver. Uma partida de futebol tem 90 minutos, certo? A gente entra no pré-jogo com 20, 30, na Globo só com 5, a gente tem um intervalo de 15 e a gente tem um pós de 5 minutinhos. O coordenador de transmissão, ele trabalha jornalisticamente durante esse período que a gente tem na grade da TV. E aí eu, no caso, né, decido o que vai entrar de pré-jogo. Eu vou decidir mostrar os gols do jogo de ontem da Copa do Brasil. Tá, vou lá pedir para o editor de imagens separar, ou até mesmo eu no DC, no Slow, no EVS, pego eu mesma e falo, gente, olha só, e faço um roteiro bonitinho, a abertura, pré-jogo, crédito, faço tudo bonitinho, mastigado. E aí, bola rolou, bola ao alto, bola na rede, qualquer esporte, rolou. Aí tem um intervalo.
coordenador também, que é responsável pelo intervalo ser dinâmico para vocês que estão vendo. Tipo assim, ai, que intervalo chato. Não mostrou o gol do Vasco que saiu no jogo que tá paralelo. Eu tenho que ser responsável por ter o feeling de saber o que é importante e o que não é importante. E, inclusive, manejar o caractere, para não escrever besteira no ar, o áudio, para não vazar o repórter enquanto ele está no caminhão conversando sobre como é que ele vai entrevistar no intervalo, o menino do VT, que não pode rodar o VT sem eu ter dado ok, e aí o produtor, que tem que ficar comigo, pegando as escalações para a gente colocar arte bonitinha no ar. Então, essa é a minha função, manejar um controle majoritariamente composta por homens, uns 15 homens, e para ficar gritando que nem uma doida. Aí a gente fica assim, roda, DC, roda, não sei o quê, roda. Aí o Cláudio, coitado, como narrador, fica só ouvindo o coordenador gritando. E o vai, eu vou no seu vai, 3, 2, 1, vai. Então, eu acho que o coordenador é a pessoa estressada que fica encoberta da TV, só manejando para que as transmissões de vocês sejam boas e tenham audiência, que é importante também. Então, eu acho que é um pouco disso. E se vocês quiserem ser coordenador de transmissão, vocês têm que saber que vocês vão ter, normalmente, 5 anos de vida a menos, tá? Porque a gente perde por conta do estresse que a gente passa todos os dias. Bom, a parte do Cláudio é mais tranquila. Olha, menos 4 em vez de menos 5. Porque o estresse fica aqui, para o coordenador que fica lá, que não atazanado, berrando, mas brincadeiras à parte. O Cláudio eu sou a mão direita, o braço, e o Cláudio é minhas pernas. Porque se não tiver a perna, não vai nada pro ar, né, Cláudio? Sem dúvida. Voz na consciência, como o Thiago Leifert costuma brincar. Exatamente. Né? Então, é nosso guia, nosso chefe durante aquele período. Exatamente. Um editor-chefe de todos os eventos ao vivo, né? Pode-se dizer. Legal, legal, Sabrina. Muito legal a sua história. Dá para ver que, infelizmente, você é uma minoria, mas que já vale pela maioria, porque você faz tudo praticamente. E é muito legal essa sua representatividade, porque é importante a gente ter clara, apertar mesmo nessa tecla, porque é preciso ter mais espaço, não só para as mulheres, como também para as mulheres negras. Então, é muito legal ter você como característica. Fala. Eu tenho que levantar a mãozinha no time, não precisa, né? E eu esqueci, né, de falar como é que eu vim parar na Globo. Ah, sim. Olha, louca, tá a pessoa fervilha a cabeça? Aí eu era a primeira coordenadora de transmissão da Fox, aí num belo dia surgiu um amigo meu que me ajudou a fazer o meu TCC, falou, Sabrina, tá trabalhando? Eu falei, tô trabalhando, né? Óbvio que eu tô trabalhando, sexta-feira à noite, quem vai estar de folga? Aí ele, não, tô querendo saber se você ainda tá na Fox. Eu falei, sim, ainda tô na Fox. Aí ele, então, aí eu ainda brinquei, eu falei, Marcos, alguém ouve o Ubuntu Esporte Clube deve saber, Marcos Luca Valentim, meu amigo. Sabrina, tô querendo falar um negócio com você. Eu falei, pode falar. Tá trabalhando na Fox? Sim, tô. Por quê? Aí eu ainda brinquei. Pô, por quê? Tá querendo me dar um emprego aí na Globo? Ele, tô. Aí eu, tá falando sério? Aí foi, parece piada, mas não. Porque a Globo tava querendo trazer mulheres pretas. E olha que loucura, a única no Rio de Janeiro era eu. Vamos mudar esse cenário, gente. Vamos todo mundo ser coordenador de transmissão. E aí passei e tal, aí agora eu completei dia 9 de março, 1 ano de Globo. E agora estou esperando para trabalhar junto com o Cláudio, né? Que por conta da pandemia tá essa anomalia, mas vamos embora. Aí tinha que lembrar como é que eu fui parar na Globo, né? Não foi do nada. Então, confiem, vocês vão chegar também. Vão e chegar, dando muito galão na Ana Cristina, tá? Professora, não posso hoje. Ih, professora, esqueci o trabalho. Ai, meu Deus, ela teve que estender meu prazo de monografia 2 vezes, tá, gente? Mas isso a gente deixa como bônus. Pois é, não vou nem dizer que o meu TCC eu fiz em 2 horas, mas enfim, isso aí depois por isso que você tirou 7. Mas era o suficiente. Eu pelo menos dei calão, mas tirei 10. Pelo menos, verdade. Gente, agora a gente vai falar um pouquinho com o Cláudio Shoa, falar um pouquinho da trajetória dele, que tem muita história para contar com certeza também. Todo mundo, se fechar o olho, vai com certeza reconhecer essa voz, porque não tem como, ainda mais quem gosta de esporte. Cláudio, é contigo.
Sport TV, somos todos campeões, é isso ou não? Para começar desse jeito? Gente, impressionante, muito valiosa, né? E rica, enriquecedoras as experiências de vocês. Impressionante a experiência, a versatilidade que trouxe para a gente nessa carreira, que mal se inicia, né? Do Fábio também a experiência de vida da Sabrina. A Globo tem cada vez mais esse cuidado, essa preocupação de trazer, né, profissionais que agreguem novas visões, não só do mercado, da profissão, mas também de vida. Imagina, não necessariamente uma Globo, mas você é dono de uma empresa, essa empresa normalmente para recrutar um profissional vai no mercado, vai na academia, vai nas faculdades. Brasil, do jeito que é, com a universidade pública sucateada, basicamente ela vai numa universidade particular, e até que houvesse sistema de cotas, mas vamos imaginar que ainda assim, basicamente é uma classe média branca que vai para a universidade particular, você basicamente vai ter a visão de vida e de mundo de uma classe média branca, né? Então fica tudo muito mais torto, muito mais restrito, né? Por isso que a representatividade, ter representatividade nas empresas, ainda mais empresas do porte, do tamanho, da abrangência da Globo, é cada vez maior. Mas vamos lá, talvez não seja assim tão diversa, enriquecedora, emocionante a minha história, mas tem um temperinho, tem um azeite e sal para contar uma história bacana para vocês. Bem, já tem um pouco mais de tempo, né? Eu sou talvez aqui o decano da galera. Eu tentei fazer economia, tem quase 30 anos. Meu pai era engenheiro, meu irmão é economista, os dois com muita ascendência sobre mim, e eu não tinha uma paixão muito definida. Na verdade, a paixão era óbvia, de ficar jogando futebol de botão sozinho e narrar, ouvir todos os jogos. Eu sou da época do rádio, depois com TV por assinatura, ficar super ligado, acompanhar todos os jogos possíveis, jogar bola sozinho, etc. Mas isso, pelo menos na hora de escolher uma profissão, não estava tão evidente assim para mim. Tentei, fiz na UERJ, o que foi muito bom até para um pouco de experiência de vida, de sair da Zona Sul do Rio de Janeiro, atravessar o túnel e estudar na UERJ. Verdade que era à noite que eu matava algumas aulas para ir ao Maracanã, mas ninguém precisa saber disso. Isso acabou acontecendo sim. Eu cheguei a tentar trocar de economia, mas no fim das contas, depois de 2, 3 anos, ficou muito claro que eu continuava estudando, talvez com aquele mesmo ânimo, falta de ânimo da época do colégio também, numa conversa muito honesta com meu irmão e com meu pai também, e aquela coisa ali de estar numa situação de privilégio também, eu pude retardar a entrada no mercado de trabalho e aí fazer a troca começando mais uma faculdade. Era mais ou menos o período das Olimpíadas de 96, das Olimpíadas de Atlanta. Ali em meados dos anos 1990, a gente devia ter 4, 5 anos de TV por assinatura, então dava para a gente dispensar e não apenas acompanhar o que a Globo, eu não sei se a Bandeirantes fazia naquela época, acho que a Bandeirantes fazia Olimpíadas sim, mostrava, mas tem uma dedicação meio que, poxa, completa, exclusiva, com uma diversidade de evento muito grande, então eu estava ali acompanhando bastante as Olimpíadas de Atlanta, e foi mais ou menos um momento assim, o momento da virada, eu tive de alguma maneira um insight, eu percebi, poxa, aí veio muito, fazendo uma comparação, um paralelo, uma dúvida, uma tentativa de responder essa dúvida, como fez o Fábio. Ficou claro para mim que eu gostava de esporte, já estava numa idade ali que não dava, eu já tinha uma idade muito além da do Fábio, sem contar o talento, pelo jeito que o Fábio acho que joga bola muito melhor do que eu. Não dava para tentar ser jogador ou profissional, a Vera para competir, isso eu não tinha como fazer. Galera, vocês estão me ouvindo ou não? Só para tirar essa dúvida que eu percebi nesse período, vocês estão me ouvindo? Beleza, eu percebi Sim. que o aplicativo voltou aqui algumas vezes. Mas eu consegui, então, comecei a responder essas perguntas. Bem, não dá para ser profissional. Isso eu não tenho como fazer. Educação física nunca foi a minha praia. E eu fui para a questão do jornalismo. Eu já tinha, na verdade, ao fazer jornalismo, esse encaminhamento de trabalhar com esporte. Não sabendo exatamente como. Havia ainda algum tipo de dúvida, mas não sabendo exatamente o que fazer. Veio o lance da voz, desde a adolescência, voz meio grossa, não sei o quê, o pessoal brincava no início, depois, vai narrar, qual é, Galvão? Eu tinha uma época, assim, numa das tentativas de estudar economia, um apelido de Fala, Galvão, então tinha um pouco de repente, rádio, de ir para esse lado, né, para a mídia falada, para tentar aproveitar esse potencial. E eu fui para a PUC, passei, segui a faculdade normalmente, fiz os cursos, os professores nas cadeiras de rádio e de telejornalismo também foram muito legais em me estimular, de ver algum talento, alguma possibilidade de levar isso além. Eu entrei, a PUC tem uma incubadora, o Projeto Comunicar. Eu entrei como repórter do jornal da PUC e aí consegui fazer a migração, entrar nos canais Globosat. Era um anúncio desses avisos que a gente tem em mural de faculdade, não avisando exatamente para onde eu iria, não era Sport TV. Então, era canal Globosat, estágio, você precisa estar com aqueles pré-requisitos básicos. Eu consegui fazer, era um grupo assim não tinha tanta gente assim, mas eu consegui passar, era Multishow.
Fiquei um ano no Multishow, era, na verdade, assessoria de imprensa, e depois de um ano o estágio acabou, não havia muita perspectiva de contratar, mas aí, quer dizer, eu estava dentro dos canais Globosat, no mesmo prédio, espaço físico, que o Sport TV. E aquelas coincidências da vida, um colega da faculdade estava lá fazendo estágio, saindo do estágio, não ia continuar, falou com uma pessoa, eles não abriram, como o Multishow abriu para fazer esse recrutamento externo, o Sport TV não precisou fazer, quer dizer, já pegando uma pessoa que já estava lá há um ano, já conhecendo os caminhos, os corredores da empresa, entrei no Sport TV desse jeito em julho de 2000. Nossa, vou fazer 21 anos de casa. Tem alguém ficando velho aí? Não, talvez, né? Entrei Eu em julho tinha de 5 2000. anos de idade, meu Deus. Eu vou falar isso, não. Tô brincando. A Sabrina... Aí é claro, né, o Cláudio? Ele vai falar que, pô, tudo bem, a gente já sabe que você é jovem, não precisa jogar na nossa cara. A Sabrina falou da crise dos 23, eu tenho 46. Será que tem crise a cada 23 anos? Ai, tem, a cada 23 anos tem crise, com certeza. Um ansiolítico. Mas depois dessa crise pandêmica que a gente está vivendo, a gente não precisa de crise nenhuma mais, tá ótimo. Já passou. Essa é a última da nossa geração. Chega de crise. Chega. Mas entrei no Sport TV, então, em julho de 2000. E aí, no Sport TV, eu fiz várias coisas. Eu entrei, então, como estagiário. Basicamente, a gente, num ano... eu já estava ali há 6 meses de me formar, mas o Sport TV tinha essa exigência. Não sei se as empresas de comunicação, de maneira geral, ou os canais Globosat, porque tinha sido assim também com o Multishow, de ficar um ano e faltavam 6 meses. Eu consegui negociar mais 6 meses para, digamos, só deixar a monografia para os últimos 6 meses e aí consegui completar esse ano de estágio. Passei por 2 programas como editor de texto, basicamente. Estava acabando esse período, a chefe de redação na época, Cláudio. A gente, em princípio, aqui não tem vaga, aqui orçada, aberta. Me deu até um contato de uma pessoa, já naquela, poxa, o que eu vou fazer, para onde eu vou, etc. e tal. Trocou a chefia do Sport TV. E nisso a nova chefia viu que no orçamento havia uma vaga aberta. Tinha uma coisa que era comum na época, tinha uns programas que eram contratados, programas que iam na grade, um programa de melhores momentos no fim de semana, com o que acontecia no futebol, e algumas pessoas que trabalhavam eram prestadoras de serviço, não era CLT formal, né, de ter a carteira assinada. Top esportes ainda, né? Tinha um pouco isso, e havia uma espécie de, Sabrina, uma dança das cadeiras, quer dizer, havendo uma vaga normalmente, quem estava, eram 2, 3 pessoas nesse programa, saía e era contratado, abria a vaga de prestador. Foi o que aconteceu comigo com essa troca de chefia. Quer dizer, sei lá, em 1, 2 semanas, putz, vou ficar desempregado oficialmente, e agora para onde eu vou? Pintou a vaga, eu fiquei no programa 2, 3 meses, pintou uma vaga na redação e eu entrei. Aí eu fiquei, o que eu posso ter feito? Eu trabalhei, sim, durante 4, 5 anos, até 2005, 2006, como editor de texto, jornalista formado e editor de texto. Ou editando programa, tinha um programa do Sport TV com temas assim aprofundados, com vários lados do tema, era muito interessante, um repórter fazia, a gente ajudava na edição, editar o programa, revisar programa que vinha de produtor, imagina, Sport TV ali já tinha 2, não sei se tinha 3 canais, a programação, essas 24 horas de programação, né, para ser preenchida, também trazia muito programa comprado, gerado, legendado, eu fazia uma espécie de revisão na época. Aquele programa fechado que é Magazine, a gente ficava revisando a beça, a gente ainda faz isso, tá? Ainda não, tem essa função para ver se a coisa está bem escrita, né? Se tem alguma coerência ao programa, etc. E aí trabalhei também no Sport TV News como editor de texto, mas aí escrevendo matéria, não como repórter, mas como aquela galera da retaguarda que escrevia matéria que vai ao ar também, mais notas cobertas, que não tem o repórter participando também. Até que em 2005, uma apresentadora saiu do canal. Aí o chefe me procurou e falou, maluco, eu tinha tido essa relação assim bem íntima, bem informal. E aí, topa, vamos fazer um teste nos pilotos? Eu dando aquela gelada, mas por toda aquela memória, aquela vontade, aqueles conselhos da época de faculdade, da voz, eu falei, vamos embora. Fiz piloto, cara, basicamente eu continuava trabalhando como editor e, de repente, quando acabava o programa, um pouco antes de começar o programa, a gente gravava ali, botava uma roupa, maquiava e fazia o programa como se estivesse ao vivo. E aí, enfim, mostrava a fita para o chefe, quer dizer, era um processo sem muita urgência, mas acabou demorando um pouco, aí um grande amigo meu falou, ô, show, cara, você está fazendo tanto piloto, você vai tirar o brevet, vai sair voando daqui a pouco daqui. E finalmente eu estreiei no Sport TV News na época, programa de segunda a sexta, longo, com comentário, no fim de semana pequenininho, sem comentarista. Quer dizer, era mais fácil assim, quer dizer, na época de TP, de teleprompter, de ler, então um programa menor, sem você ter que mostrar o jogo de cintura para olhar para o lado, puxar um papo, fazer uma pergunta. Perfeito. Eu me lembro até hoje, isso deve ter sido em 2005, 2006, de eu chegar no camarim, em princípio, nervoso, estreia, meu Deus do céu, mas dentro de algum controle, uma falsa segurança,
quando a moça pede para eu sentar, para você dar aquela recostada da cabeça assim no encosto ali para poder fazer a maquiagem, de eu fechar o olho, veio um teto preto, eu falei, meu Deus, fiquei fazendo a maquiagem com o olho aberto, e acabou sendo tudo bem, a apresentação assim, tensa, meio travada, foi legal. A experiência riquíssima foi que sábado, domingo, beleza. Segunda-feira foi só um teste, volta o narrador principal, alguma coisa assim. Segunda-feira, eu acho que não sei se tinha alguém de férias, o chefe gostou, falou, não, vamos botar em dezembro, tem pouca audiência. A gente fazia o programa naquela época, o Bem Amigos, que existe na grade até hoje, com o Galvão Bueno. O Sport TV News antecedia o Bem Amigos e tinha no bloco final uma entrada. O Galvão chamava, vem cá, o que a gente vai ter no Sport TV News? Exatamente, era mais ou menos isso. A gente entrava no fim do Bem Amigos e gravava, porque o Bem Amigos entrava, e no bloco final do Bem Amigos ele chamava a gente. Olha, o Galvão, daqui a pouco a gente vai falar de Flamengo, vai, o que aconteceu, etc. Não é uma chamadinha, uma venda. E aí o meu chefe, não, você vai fazer segunda, sexta, sim, eu gostei, vai ter participação no Galvão Bueno, eu ali travado, né? Eu falei, Logo poxa, Galvão, gente, conversa. imagina. Eu olhando pro TP, mas eu ia ter que, pô, tudo bem, Galvão, legal, não sei o que, vamos. Travou Gente, tudo, né, Cláudio? Eu falei, ferrou, pra não falar que a gente tem que manter a não, calma. Sabrina, Fábio, galera. Não, então tá, então vamos chamar. Olha, assim, quer dizer, aí eu não vendo olhando pro TP, né? Pra câmera. Olha, vou dizer um negócio, se eu tivesse essa voz, eu ia ser narrador, hein? O show, conta pra gente aí, o que você tem? Eu gaguejando, Chamou na pô, xixa, aí gaguejo foi. agora, imagina 15 Só o anos. maior narrador da história, quase falando para você ser narrador. E havia uma pessoa em comum, que era o editor-chefe, que durante muito tempo foi o nosso chefe de eventos, que conhecia o Galvão, que fechava o programa Bem Amigos. Então, ele deu uma moral. Falou, Galvão, tem um moleque aí começando, poxa, fala bem dele. O Galvão, poxa, fez isso, teve essa gentileza toda. Enfim, foi. Peraí, mas calma aí, não foi gentileza, porque se tua voz não fosse boa, ele não ia falar. Para de fofoca também, eu né? já gravava ali umas pequenas coisas, eu já tinha voz em off, Sabrina, usando muito ali nos telejornais, assim, pronto, assim, aquela coisa de 1, 2 minutos, a voz ali já estava um pouco rodando na programação. Aí teve essa gente conhecida, né? um pouquinho. E aí eu fiz a apresentação como um apresentador coringa, assim, com férias ou com um apresentador que viaja para fazer uma cobertura. Então eu saí, fiz news, troca de passes, tá na área também, que hoje tem uma outra cara, um outro formato da minha redação, Sport TV, mais cedo. Até que depois de 2, 3 anos, o chefe, maluco, vamos começar a narrar também. Eu falei, eu não sei nem como assim, socorro. Aí o piloto, eu não peguei piloto não peguei o segundo brevet, não. O piloto foi mais curtinho, eu comecei também a narrar aos poucos, uns jogos, né, mais tranquilos. E depois de, sei lá, 2, 3 anos, outra mudança na chefia, que aí tentou evitar essa coisa, parênteses. Houve um domingo no Sport TV em que eu acho que esse era um pouco cobertor curto, ou havia um cuidado muito grande em se preservar as escalas de equipe durante o fim de semana. Então, quando você trabalhava no fim de semana, você trabalhava bastante. Eu não sei se tinha muita gente de férias em narração, apresentação, ou se houve alguma emergência. Eu devo ter feito um negócio que foi assim, ó. Fiz um jogo de basquete. Aí saiu de basquete 10, 20 minutos, tá na área, esquentando a rodada. Tudo bem, você chamava muitos links ao vivo. Fala aí, o que vai ter no Maracanã? Aí voltou, tá na área, 10, 20 minutos, cansei. Foram 5, 6 horas, assim. Foi essa loucura que acho que talvez, não talvez exatamente para esse episódio, mas como um exemplo do tipo de acúmulo de função que a nova chefia não queria tanto. Aí eu fiquei exclusivamente na narração e estou nesses, sei lá, isso foi em 2010, 11, eu devo estar exclusivamente como narrador do Sport TV e com essa bagagem. O Fábio falou da questão da versatilidade também. Eu acho que é inevitável, você trabalhando numa empresa de comunicação como televisão, não tem como. Isso é muito bom. Não é que você é ou não versátil. Eu acho que você só, para você sobreviver, você vai passar. Você está naquela função, né? Não Porque, necessariamente assim, você. 10 anos, mas tive 4, 5, né? E, na verdade, a narração existe uma versatilidade absurda, porque né, quantos esportes eu fiz, sei lá, uns 40, 50, você tem que se preparar, né? Mas eu acho que a versatilidade em televisão é absolutamente inevitável, a preparação e coisas importantes também. O Fábio, na função dele, nossa, repórter, garupa de moto. Eu me imaginando na garupa de moto, sou de ajuda da minha mãe. Não, e o show. Tô fora. Até falando de versatilidade. Ia cair, né? Ia virar meme, óbvio. Não, e era surreal, porque meus pais ficavam, né, com medo em relação a isso, e era de madrugada, era perigoso. Falando em versatilidade, além, é claro, de eu trabalhar com esporte também hoje ainda,
eu faço matéria sobre tudo, né? Então, outro dia eu faço operação policial, hoje eu faço o doutor Jairinho sendo preso. Teve uma vez que eu entrei na Vila Cruzeiro, a gente coloca colete à prova de bala, acompanha a polícia na comunidade, e aí viram que a gente estava ao vivo, começaram a atirar na gente, eu tive que entrar num beco, e ao vivo em rede nacional, e muito tiro, todo mundo falando, sai daí, não tinha como sair. Só que como eu venho de uma área de risco, né? Eu morava na Camarista Meia, no Engenho de Dentro, e aí eu já estava meio que acostumado a essa realidade, não ficava assustado em frente às câmeras, tem que ter essa frieza, mas ao mesmo tempo a gente faz serviço. Às vezes eu vou para um lugar na Baixada Fluminense onde tem um buraco, ou onde está faltando água, hoje não tem luz, e aí a gente entra ao vivo. Isso é muito legal do jornalismo, até legal a gente falar aqui, que a gente consegue mudar a realidade daquelas pessoas. Não só com informação, mas, por exemplo, teve uma vez que eu entrei ao vivo falando daquela região que estava sem água. A SEDAI, alguém da SEDAI assistiu, deu 5 minutos depois, chegou um caminhão da SEDAI para tentar reparar aquele problema. E é muito legal tu fazer essa diferença. Eu fiz uma matéria sobre um desaparecido. Um mês depois, o cara apareceu. Então, tipo assim, são várias coisinhas que a gente tem o poder indiretamente de mudar, né? Então, é muito legal o jornalismo nessa função de poder ajudar as pessoas. Então, realmente, a versatilidade é fundamental. Agora, só para a gente dar um pouco de dinamismo, vamos falar um pouquinho sobre os eventos, talvez o evento esportivo mais marcante que vocês cobriram. Talvez o Show narrando ou cobrindo como repórter, a Sabrina talvez fazendo a coordenação. Eu já vou me adiantar rapidinho. Evento esportivo mais marcante para mim, eu acho que foram as Olimpíadas do Rio 2016. Eu estou em dúvida entre a Copa do Mundo e as Olimpíadas, mas eu vou colocar as Olimpíadas, né? Porque são vários esportes, para mim é o maior evento que tem, e a oportunidade de entrevistar várias pessoas, inclusive nessas oportunidades, eu vou até já adiantar uma próxima pergunta que eu vou fazer para vocês. Qual foi o atleta que vocês mais ficaram assim, caraca, eu entrevistei esse atleta, não estou acreditando que eu estou de frente para ele, ou que eu conheci. Eu vou adiantar o meu, Anderson Silva, eu sou muito fã dele, e eu tive a oportunidade de entrevistar o Anderson Silva, e ele é um astral, e eu fiquei muito feliz assim, de ter entrevistado, e a Olimpíada para mim foi o mais marcante. Você, Sabrina? Cara, é curiosa essa pergunta, porque, na verdade, quando você está em coordenação de transmissão, você trata de um leque muito grande, né? Então, escolher um é um pouco difícil. Mas, assim, o meu sonho de coordenadora de transmissão ainda não foi realizado, mas eu, inclusive, acho que não vai ser realizado, né? Porque o meu ídolo no esporte faleceu ano passado, que é o Kobe Bryant, né? E meu sonho era ou fazer a cobertura ou fazer a coordenação de transmissão de um jogo especial, né, do Lakers com ele em quadra. Então, esse lugar então já fica para... Mas tem o LeBron James. Mas o LeBron não chega aos pés do Kobe. Isso é verdade. Aí a gente vai fazer... Isso vai ser uma discussão que vai ficar 3 horas discutindo que é melhor do que quem, sem nem contar o Michael Jordan, mas enfim. Mas eu acho que dos que eu já fiz, um dos mais importantes foi a final da Libertadores, que a Fox transmitia, né? Foi Grêmio e Lanús. E eu estava como co-coordenadora, então eu vivi aquilo durante o mês inteiro de preparação para as 2 finais, né? Que foi uma final que não era final única ainda na época. Foi um jogo na Argentina e um jogo aqui no Brasil. Então a Fox, como tinha aquela coisa de... E o segundo jogo lá, né? Exato. Então a Fox, como tinha aquele trâmite de Casa Libertadores, a gente consumia isso o tempo inteiro. Foi 2017, no final de 2017, dia 23, que foi o jogo decisivo que o Grêmio foi campeão. Então aquilo para mim foi... Tipo, eu tinha 1 ano que eu tinha voltado, 1 ano e pouco que eu tinha acabado de voltar pro esporte. Então, ficou muito marcado aquela final para mim. E, assim, ídolo que eu entrevistei não é muito da minha alçada, mas é uma parada que eu brinco com os meus amigos, né? Como a gente trabalha em TV e a gente lida com pessoas que as pessoas amam, tipo assim, ídolo aqui, ídolo ali, a gente acaba normalizando pessoas que são colocadas em outro patamar. Exato, entendeu? Então, tipo assim, eu lidava com o Zinho na Fox, com Edmundo na Fox, com o PVC na Fox. Então, tipo assim, conheci Vinícius Júnior, conheci Paquetá, conheci o Adriano Imperador foi lá na Fox. Aí eu ia falar do Adriano, porque o Adriano foi na Fox, foi uma
parou. Eu lembro. Parou a Fox. Tipo assim, eu me tremia, não conseguia trabalhar. E olha que o Adriano já não jogava bola, tinha uns 7, 8 anos aí na conta. É engraçado que eu fiz o jogo, a transmissão Flamengo e Boa Vista, e o Gabigol do meu lado, assim, todo mundo, caraca, o Gabigol, cara, só que a gente que tem, já trata isso tão normal que, pô, é o que é o mentira, Gabigol. normal não, porque quando eu vi o Vinicinho, eu fiquei nervosa. E você, o Show? show? Eu fiquei nervosa. Olha, como editor, você falou, eu separei 2 eventos aqui. O primeiro de 2002, eu entrei ali em 2000 como estagiário, às vésperas das Olimpíadas de Sydney, mas o primeiro evento contratado, então, foi o Mundial de 2002. Eu não cheguei a virar, trabalhar toda a madrugada, mas trabalhei como editor de texto. Acho que a gente abriu uma edição fim da manhã ou na hora do almoço. Então, a gente chegava às 5, 6 horas da manhã. Então, quer dizer, tinha a responsabilidade de fazer o primeiro grande evento, tinha um horário quebrado de acordar, que mal ou bem influenciava também um pouco a nossa rotina, a nossa energia e disposição. E o fuso horário é diferente, né? Diferente, mesmo sendo 4, 5 da manhã, não são, sei lá, 6, 7 da manhã, horário que a gente é acostumado a acordar. Eu tive, ao longo do evento do mês, uma segunda função que eu fazia, ou quando já acabava de editar, ou depois que o programa saía do ar, de preparar uma retrospectiva. Houve um grande, tá até no Fantástico, hoje um dos maiores chefes que eu tive, ele armou ou elaborou um roteiro em que dava para fazer meio que pílula por dia a dia. Então, dia a dia eu tentava fazer alguma coisa para evitar que, no fim do evento, a coisa se acumulasse tanto. Então, foi o primeiro grande trabalho no horário difícil, com o Brasil sendo campeão. Aí o Brasil é campeão, aquela toda emoção, você tem que ir para a ilha de edição, acabar de editar o programa, você edita o programa, chega em casa à tarde, não deu nem para tomar cervejinha depois, que, poxa, então, já sei bem tarde. Isso foi muito especial, assim. O show, isso me lembrou o 7-1, eu estava trabalhando no Brasil e Alemanha, nossa senhora, porque realmente a gente tem que abstrair, né, o nosso sentimento de frustração ou de alegria, como você em 2002, e fazer a nossa função ali, teoricamente, parcialmente, né? Ou melhor, imparcialmente. E aí realmente é muito, muito louco. E continua a sua trajetória. Os outros dois, então, aí, já trabalhando como narrador em 2016, as Olimpíadas foram, de fato, muito especiais, por questões óbvias, mas que, mesmo a gente, o Sport TV, tendo direito de transmissão, não havia credencial para todo mundo. A gente não foi, nem todas as arenas, muito pelo contrário, poucas delas têm condição de receber uma equipe de transmissão. Não eram todas que tinham transmissão no local. Muitas vezes, na maior parte dos 16 canais, era a equipe de retaguarda que estava fazendo a transmissão no tubo, como a gente costuma falar. E eu, por ter a tradição, a característica de ser um narrador do tênis, juntamente com o Saber Rezende, a gente foi para o Parque Olímpico fazer as transmissões de tênis. Então, poder viver um pouquinho ali daquela atmosfera, nossa. Depois eu voltei para fazer, porque quando eu era moleque eu fiz um pouquinho de polo aquático, sem ser federado. A gente, depois, a piscina da natação virou a piscina do polo aquático. Então, houve essa coordenação, essa sorte nas datas. Fiquei uma semana indo para o tênis, depois voltei para a reta final do polo aquático, poder estar no Parque Olímpico. Foi espetacular. E atleta? Exatamente, eu nunca fui repórter, nunca entrevistei, se bem que a gente, como narrador, o apresentador pode entrevistar. Eu participei do programa, mas não diretamente, o Zico. Pelo seguinte, cara, porque é impressionante que representou como jogador fora de campo, mas entra um pouco uma coisa está amarrada à outra, no que ele representa fora de campo e na capacidade, no entendimento do que ele representa para tanta gente. O programa acabou, a gente saiu do estúdio melhor. Entrou uma galera de redação para fazer aquele barulho, flamenguista, Zico, tirar foto, sei o quê. Abriu-se a porta, tinha uma fila nos corredores da Globosat. O Zico quer dizer, ele chegou, possivelmente ficou dando autógrafo, falei, tudo bem, tem um deadline do programa. Entrou, fez o programa, fez o barulho ali com a galera, tirou foto com o pessoal ali do Sport TV, abriu a porta do estúdio, ficou lá pacientemente, e eu fiquei boa parte desse tempo ali olhando, e eu me lembro direitinho que quando acaba o último na fila, ele fala, galera, mais alguém? Tudo bem, tô precisando ir ao banheiro, mas tem mais alguém, não sei o quê. Isso, assim, ver esse lado, assim, eu fiquei chocado. Isso não foi só aí, não, porque eu lembro que eu era da Band na época, ele foi lá também na Band, atendeu 1 a 1, todo mundo tirando foto com ele atrás do estúdio. Então, para você ver que ele é muito humilde, né? E mesmo sendo o jogadoraço que ele foi, a história que ele tem. Deus. Né? Demais. E isso de trabalhar com muito comentarista e jogador também, que a Sabrina citou, é demais. Demais. Olha, Carlão, muita resenha. Um jogador de futebol, o outro, isso é muito. Eu tenho uma curiosidade bem legal. Eu me acho, tá? Porque assim, eu sou flamenguista e assim, meus amigos ficam em 2018. Não, tem o Pet. Tu tá com o Pet sempre. Exatamente. Sim, né? Aí fiz o aniversário.
obviamente, né, quando a gente podia, em 2018, fui fazer aniversário e tal, não sei o que, não sei o que lá. Eu falei pros meus amigos, cara, convidei todo mundo lá da Fox, tal, não sei o que. Aí zoei um amigo, eu falei assim, ó, o Edmundo vem aí, tá, no meu aniversário. Aí, duvido, todo mundo me sacaneando, duvido que o Edmundo vai no teu aniversário, Sabrina. Não sei o que, cara. Quando ele subiu a escada do meu aniversário, a galera ficou bolada. Eu falei assim, respeita a minha história, eu tenho uma história boa. respeita a história da Sabrina, que o Ed, aqui, ó, enfim, é porque a gente já coloca ele em um lugar normal, né? Mas assim, tem os problemas dele? Vários. Mas assim, conhecendo, você entende que ele é também uma pessoa, além de tudo que atrela a imagem dele, né, no caso. Ô, Sabrina, agora segura essa. O Edmundo, ele já foi da Band, já foi comentarista da Band. Eu trabalhei com ele nessa época lá. E lá a gente tem a Copa Sérgio, que é o campeonato da imprensa. Sim, eu joguei né? a Copa Sérgio, inclusive. Então, eu joguei a Copa Sérgio em 2014 e o Edmundo jogou comigo, né? Você imagina, você dá passe para o Edmundo. E resultado, a gente foi campeão. Então, eu sou o campeão mais novo da Copa Sérgio, que eu tinha 18 anos, jogando com o Edmundo e joguei no Maracanã depois. E a final foi contra os Esse ano tem final no Maracanã, né? Que todos os times foram. Foi, exatamente. Foi contra... mal esse ano, exato. Sim, eu estive lá também. Não, a final foi contra o Globoesporte.com, a semifinal foi contra a Fox. Eu lembro que o Edmundo brigou com o goleiro da Fox e a gente falou assim, meu Deus, ou o Edmundo vai cair na porrada com ele, ou ele vai destruir no jogo, não deu outro. O cara fez gol olímpico, aí a gente foi pra final. Cara, surreal. E uma outra, é muito legal esse contato. Uma outra história legal, quando eu tive contato com o Pelé, por exemplo, que, pô, é o rei Pelé e você... tá lá com o cara, e o cara é demais, não tem como, mesmo não sendo da nossa época. Então, realmente, a gente tá próximo, né, dos ídolos, das pessoas que fazem história no futebol e no esporte em si, é muito marcante. Agora eu vou pedir para vocês contarem, a gente tem que encerrar daqui a pouquinho, mas é só essa breve, tá? Uma curiosidade que aconteceu já com vocês, assim, só para a gente encerrar. Eu vou contar... Curiosidade? Começa você, Sabrina, começa você. Uma curiosidade minha, para vocês irem pensando. Não, uma curiosidade, por exemplo, eu sou árbitro de futebol profissional, né? Muita gente não sabe. Então, por exemplo, sexta-feira, retrasada, eu estava como quarto árbitro do jogo Fluminense Volta Redonda. No sábado, eu estava na transmissão de repórter. Mas uma curiosidade que já aconteceu, eu apitei um Flamengo e Vasco sub-20. O Eurico Miranda ainda era o presidente. E o Flamengo ganhou de 2-1. Só que no intervalo, o filho do Eurico Miranda veio falar comigo, que eu tinha expulsado um jogador do Vasco, em São Januário lotado. E aí, eu não me liguei que era o filho do Eurico Miranda, e na época eu era meio marrento. Quando eu era mais novo, eu era mais marrento. E o meu bandeirinha era PM. Então eu falei assim, tô grandão, né? Meu bandeira é PM. E aí o filho do Eurico veio e falou assim, pô, ele veio na boa, pô, professor, tu expulsou um jogador nosso, o presidente tá vendo lá. Eu falei, meu irmão, quem é você? Mete o pé. E me expulsei o cara do campo. Resultado, acabou o jogo, 2-1 Flamengo, isso num sábado. Na terça-feira, eu fui de repórter da Band na apresentação do Nenê. O Nenê estava chegando no Vasco. E aí o assessor de imprensa... o que tá no Fluminense hoje. O que você tá fazendo aqui, cara? Eu falei, como assim? Vim trabalhar. Ele, não, o presidente quer te matar, o presidente quer te pegar, você expulsou o filho dele, a gente perdeu pro Flamengo. Resultado, fiquei 2 semanas sem ir pro Vasco, na geladeira, só fazendo reportagem em outros clubes. Então, uma curiosidade assim que acontece... esse ano eu estou fazendo o Campeonato Carioca na Série A como árbitro, mas ainda não apitando como primeiro árbitro. Ano que vem eu devo já estar apitando. E apito mais a Série B, apitei a final do Campeonato Carioca da Série B e tal. Então, uma curiosidade aí que eu estou contando. Vai, Sabrina, para a gente não se alongar muito, tentar abrir para a pergunta no final rápido. Porque as pessoas estão desesperadas. A galera aqui tá querendo mais, né? Querem abrir logo ou vocês querem contar alguma curiosidade? Eu não tenho tanta curiosidade, gente. Exato. Eu acho que a gente... Parece que a gente tem Vamos abrir. É verdade. Vamos abrir, então, para a pergunta. Tem que fazer uma parte 2 aqui, ó. Deixa eu ver uma aqui para vocês. Peraí. Vamos lá. Subida, galera. É um truque que o Fábio faz para mudar de só para olhar aqui, ó. Tem 15 quartos na sala dele, no apartamento dele, entendeu? Vai ser de modo aleatório aqui, gente, porque tem muita coisa. Sabrina, vou começar com você. De que forma você enxerga o machismo, o racismo dentro dos bastidores das transmissões e como faz para lidar com isso? Bom, como eu enxergo todos os dias quando eu acordo, coloco minha roupinha bonita para trabalhar, eu vejo entranhado em todas as pessoas todos os dias, mas acho que enfrentar é a palavra que a gente tem que colocar na nossa cabeça, de que aquela pessoa com aquele sentimento ruim não vai me atingir, porque eu sou bem melhor do que o sentimento
M dele, porque não pode falar palavrão, né? A gente está palestrando. E eu acho que a gente tem que ir de frente pelo problema, a gente tem que bater no patriarcado, a gente tem que bater nos racistas, a gente tem que provar para eles que eles vão ficar incomodados e vai ser um particular deles estarem incomodados, porque o meu lugar é ali onde eu estou. E se não for acima de onde eu quiser estar. Então, eu acho que o lugar da preta, do preto, da mulher cis, da mulher trans, é onde ela quiser estar. E a gente tem que olhar e saber que a gente pode ocupar esse lugar, independente da opinião alheia. Óbvio que, às vezes, machuca você ouvir um comentário aqui, acolá, mas eu acho que a força dos nossos, que a gente tem que levar sempre, sabe? Por isso que a gente até fez um coletivo preto dentro da Globo, porque a gente se ajuda muito a entender a situação, a olhar para a situação do outro, porque o que eu passo como mulher preta não é o que o homem preto passa, não é o que a mulher branca passa numa questão mais de feminismo. Então, eu acho que a gente tem que estar junto com as pessoas que estão do nosso lado para a gente angariar força todos os dias e não se abater, principalmente não se abater, não se abalar, porque nada do que as pessoas te disserem que seja o contrário vai ter que entrar na tua cabeça. O que entra na tua cabeça é a tua gana, a tua força e a tua vontade. Eu até vi que tinha uma pergunta assim, cara, como é que você faz para lidar com o machismo, você ser pouca mulher e tal, preta? Eu olho para o lado e falo assim, cara, eu sou importante aqui porque eu sou a primeira, mas eu quero que tenham mais 1000 Sabrinas aqui. Eu não acho maneiro eu ser a única mulher preta, primeira coordenadora de transmissão do Grupo Globo, da história da Globo. Eu não acho isso legal. Eu acho isso uma merda, inclusive. Eu acho que a gente tem que... Minha ocupação é estar ali para que existam Sabrinas, Beatrizes, Camilas, Anas, todas que quiserem estar lá, elas têm a obrigação, o dever, a vontade de estarem lá. Então, eu acho que a minha maneira de enfrentar isso é todo de acordar e lembrar que eu não estou só por mim, eu estou por todas as outras que ainda estão por vir. Legal. Vou perguntar agora aqui para o Cláudio. Eu separei 2 perguntas, porque são perguntas que dão para responder um pouco mais rápido. Tem uma pergunta aqui para você, Cláudio, que é como você se concentra, como você se concentra com o ponto no seu ouvido falando, talvez a Sabrina falando no teu ouvido, ou alguém falando no seu ouvido, e a outra é como você enxerga o jornalismo esportivo daqui para frente. Olha, em relação ao ponto, entra muita coisa. Eu até cheguei a sublinhar aqui antes de me preparando, digamos assim, para essa conversa, porque tem muita coisa que para a nossa profissão ajuda, não só necessariamente para um narrador, que são o improviso, a naturalidade, e isso vem muito com a prática. Eu diria que com a prática vem também essa maluquice que é você estar falando e estar ouvindo no ponto alguém. Normalmente a gente só ouve uma pessoa, então essas 10, 15 pessoas que a Sabrina chegou a comentar aqui, no fim das contas, podem estar próximas a ela, para mim, tem 2, 3 pessoas que têm a capacidade de falar comigo, mas normalmente eu tento canalizar isso para apenas uma pessoa, para a Sabrina. E se eu sentir que, de repente, sei lá, poxa, um coordenador, de repente, está um pouco mais afoito, é característica de personalidade, que é o cara que fala com você constantemente, não é você não, Sabrina. Eu vou falar, cara, pô, tenta, sabe aquela coisa de Jones ali? Vamos assim no feeling, vamos ali no feeling, talvez esteja mais acostumado, o cara é novo e tal, não sabe muito do evento. Como é que também... é botar? Tem aquela plaquinha ali no motor do ônibus, motorista só somente o essencial. Exato. É um pouco isso, né? Olha, do jornalismo esportivo, eu li um livro há pouco tempo, muito interessante, se chama Bruno Maia, o autor, A Inovação é o Novo Marketing. Ele é jornalista de formação, é um cara assim multitalentoso, é um cara que tem uma cabeça, uma visão das coisas, ele faz observações muito interessantes. Vocês já estão percebendo, onde é que a gente está aqui? A gente estava no YouTube, agora está na internet. Já uma curva contrária, quer dizer, o número de lares com TV por assinatura vem caindo, o número de lares com internet vem subindo, a internet vai concentrar tudo. TV com seus aplicativos, as suas versões Play da vida, as redes sociais, o streaming, pago ou não, tudo vai ficar na internet. Eu acho que vai concentrar o trabalho, vai ser o fórum, vai ser o local onde o trabalho vai se desenvolver. Vem uma coisa absurda aí que é o 5G. Eu não sei se por causa do nosso atraso como país, como nação, isso vai demorar um pouquinho, mas o 5G, o que falam que vai revolucionar com realidade virtual, realidade aumentada, eu acho que é tentar se antecipar e perceber as diferentes possibilidades
que estar na internet vai te oferecer. Como você ser um videojornalista, você ter várias funções, falar sobre várias coisas, abrir uma conta aqui, abrir um canal aqui, mas ficar atento às possibilidades que a revolução do 5G, quando eu falo possibilidade, é tudo um pouco aberto, assim, podem oferecer. Tentar ir por esse caminho. Como eu posso me antecipar o que o 5G vai trazer? É verdade. Inclusive, a gente está vendo que as plataformas estão cada vez mais presentes, até os esportes, o e-sport, né, que o pessoal até estava colocando aqui no chat, está ganhando espaço, notoriedade. As redes sociais também. Hoje em dia, a gente faz muita coisa por rede social, inclusive já vem sendo integrado no dia a dia até da gente. A gente que trabalha mais no hard news, né? Na Record, a gente recebe muita coisa no WhatsApp. Claro que tem que filtrar. Hoje em dia, você que está em casa pode ser um jornalista, de fizer um vídeo no WhatsApp, mandar para a gente, já às vezes a gente faz uma reportagem em cima daquele vídeo de WhatsApp. É claro que a gente tem o nosso setor de apuração que vai ligar, talvez, aquilo aconteceu de fato, para confirmar. Confirmou, a gente vai e coloca em prática. Então, a gente... Não pode ficar fazendo imaginar. Exatamente. Aqui, rapidinho. Se a gente acreditar em tudo, não tem como, e as fake news estão aí demais, né? Então, é muito importante, o Cláudio até falou, da gente se inovar sempre, de sempre se atualizar, ser versátil no sentido de, poxa, eu quero trabalhar em TV, mas se abrir uma vaga talvez para rádio, é válido. Se abrir uma vaga para impresso, é válido. Para parte online, é válido, porque tudo é conhecimento, tudo agrega, e é o network, gente. Jornalismo é conhecimento de pessoas. Eu conhecia o exemplo da Sabrina, o exemplo do Cláudio, meu exemplo. Eu conhecia uma outra pessoa me indicou para outro lugar, uma outra pessoa me indicou. Então, é um trabalho que vai ramificando e tendo várias cadeias e vão um te puxando para o outro. Se você fizer um bom trabalho ali, vão lembrar de você, vão te dar uma oportunidade. Então, não deixem de abraçar as oportunidades, ainda mais no nosso meio jornalístico, está muito difícil, muito escasso, talvez um estágio ou um emprego para umas pessoas que já estão terminando o 7º ou 8º período. Então, é preciso agarrar e estar dentro. Lá dentro, você ramifica para uma outra área, você conhece outras pessoas. Já fazendo um gancho, porque o Fábio está falando, que eu vi uma pergunta aqui aleatória quando eu estava vendo ainda, porque... Sim. Qual é o estágio dos sonhos, gente? Não existe estágio dos sonhos. É o que você está. Exato. Porta de entrada é qualquer uma. Sonhos é tipo assim, como eu falei aqui, eu comecei como editora de imagens, eu tenho pavor de edição de imagem atualmente, mas você tem que encarar aquela oportunidade como uma porta sendo aberta. Você não vai linda e linda. A gente não vai chegar e ser estagiário de coordenação de transmissão, estagiário de reportagem. Não vai. E outra coisa também... Às vezes, o que você acha que é o seu sonho não tem nada a ver com o teu perfil profissional. Você descobre. Exatamente. A gente estava conversando aqui, inclusive antes da live aqui, que, por exemplo, é importante a Sabrina estar aqui para mostrar que tem outras possibilidades dentro do jornalismo. Não é só apresentador, não é só o cinegrafista, não é só o repórter. E também você não vai chegar ganhando rios de dinheiro. Consegue ter dinheiro? Consegue. Todo emprego dá dinheiro se você for bem sucedido naquilo e fazer o seu melhor. Mas, por exemplo, eu comecei ganhando R$296 para tentar ajudar a família a pagar a faculdade. Eu lembro que eu era lojista enquanto eu sou. Daniele, estou te chamando aí, Daniele. Estou te chamando, Daniele. Tá pronto aí o café. Então, tipo assim, eu lembro que antes eu já fui garçom de pizzaria, já fui garçom de casa de festa, fui panfleteiro de rua, eu fui lojista, sempre trabalhei desde os 15 anos, porque eu não venho numa situação tão boa assim. Então, eu sempre quis correr atrás e eu sabia que no meu emprego eu teria que dar o meu melhor sempre, como a Sabrina falou, dar o melhor sempre para ser destaque e conseguir o espaço dela. Então, gente, não desistam, eu sei que é difícil o mercado, é isso aí, bota a cara. Eu não sei fazer isso, não fala que não sabe. Faz e tenta fazer. Hoje vocês têm na mão o celular que tem tudo, vocês aprendem tudo que vocês quiserem aprender. O Cláudio não teve essa oportunidade, talvez, lá atrás. Nem eu, tá? Quando eu estudava, não tinha isso, não. Então, eu um pouco mais, mas ao mesmo tempo eles não tinham esse acesso todo que a gente tem, essa possibilidade de estar escutando a gente sabe que a gente não... De ser visto, de ser Exatamente. escutado. E é muito legal quando você recebe o carinho do povo, por exemplo. A Record é muito povão, né? É classe D, classe E. E, por exemplo, é muito louco porque eu vou fazer 3 anos de reportagem na Record, eu tenho até fã-clube. Isso é surreal, eu nunca imaginei.
Eu juro, eu tenho 3 fã-clubes, eu não sei nem como. Então, tipo assim, a gente tá na rua, a pessoa, caraca, te vi, te reconheci, aí posta no Instagram. Então é muito legal esse Fica lá vendo reconhecimento. todo mundo que fica no teu fã-clube, né? Porque tu gosta do holofote. Fica lá vendo. Cara, a gente que é da mídia, a gente tem que valorizar essas pessoas, entendeu? E aí é engraçado que a gente responde, agradece o carinho, as pessoas se identificam com você, do Brasil, assim que te veem. Então, tipo assim, se espelham em vocês. Eu tenho certeza aqui que eu já vou me espelhar em vocês, eu aprendi muito com vocês hoje, assim como o pessoal que está aí na live também vai pegar um pouquinho de cada um. Então, é muito importante a gente ter isso, né? Tem mais tempo ainda, não tem, professora Fabi? Que aí a gente vai falando mais. Acho que era até às 5, não é? Eu não sei nem que horas são. 53. Até as 5, então mas a gente comeram 1 hora. Então, a Ana tem que fazer o... tem uma acréscimo. Gente, é que tá muito bom. Eu tô aqui paralelamente numa outra reunião, porque como atrasou muito, né? Mas eu tô babando, entendeu? Eu vou vender essa aula depois, para quem não veio. Ô, Ana, eu vou fazer o seguinte... Aí os direitos trabalhistas são diferentes. Eu tenho o Pix. Eu posso passar o meu Pix. Eu vou fazer o seguinte, Ana. A gente pode ir para os créditos finais aqui, né? Como é que se fala, gente? Eu esqueci a palavra. Scroll. Não, mas tem um negócio que fala, negócios finais. Como é que é? Considerações finais. Vamos para as considerações finais. TCC, eu vou pedir. Escreveu aqui. Ele tirou 7. Pois é, eu tô velho. Conclusão. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou pedir para vocês fazerem as suas considerações finais, deixar a rede social de vocês e dar o último recado aí para a galera. Sabrina, pode começar. Mas gente, deixa eu só me despedir de vocês. Gente, foi maravilhoso. Vocês são maravilhosos. A audiência altíssima o tempo inteiro. Eu não tenho como agradecer, sem palavras. E o chat sempre com os alunos vibrando. Né? O fã-clube de vocês vai triplicar. Opa, sabe, né? Eu não tenho Instagram, vou botar meu Instagram. Gente, pelo amor de Deus, né? Eu virei verificado hoje. Eu tô muito feliz, gente. Olha que legal. Uau! Um beijo. Um beijo, Ana. Obrigado. Então, Sabrina, então, suas considerações a gente vai finais. ficar mais tempo? Ela vai mandar o e-mail com outro contrato? Ou a gente vai fazer consideração final e vai embora? Não, vamos encerrar e eu também vou para academia, né, gente? Tem que manter aí a atividade física. Tem que manter o fã-clube em alta, né? Aquelas coisas, né? Bem lembrado. Vai, Sabrina. Minhas considerações finais, gente, pode ser piegas do que eu vou dizer, mas é muito mais gratificante para mim estar aqui falando. Cara, quando que eu imaginar que eu ia estar numa sala falando para 75 alunos, que eu sei o quão eu achava importante ouvir um profissional, né, de jornalismo. Então, quando que eu imaginar que, sei lá, 2 anos depois de ter entregue a minha monografia, de toda a minha trajetória, eu ia estar falando para um monte de aluno que, tipo, às vezes eu acho assim, cara, será que eu tenho coisas a agregar? Mas cada pedacinho da nossa vida é um valor que é importante. Então, a minha dica para vocês, né? Trilhem bons caminhos com pessoas boas, não passem a perna em ninguém, porque jornalista tem essa fama, mas é tudo mentira. Fofoca em televisão sempre vai ter, Titia está ensinando que fofoca em televisão vai sempre existir, mas não é nada demais, não, é coisa da vida. E sempre deem o seu melhor, principalmente nós, minorias, deem o seu melhor, acreditem, e nunca duvidem e nem ouçam quando alguém te disser que vocês não podem fazer, que vocês podem, tanto que vocês vão fazer e vocês vão conquistar. É isso. Fala a sua rede social para a galera que seguir lá, Sabrina, para te acompanhar e aprender muito mais com você. A minha rede social é seu trabalho. Imagem política lá, porque, né? Mas justamente. Mas assim, Sabrina Conceição, segue lá. Eu não uso Twitter porque eu não tenho idade hábil para usar o Twitter, então eu só uso o Instagram, que é Sabrina Conceição. Puxou! Fica lá vendo minhas selfies e minhas reclamações políticas. Enfim, eu falei que não ia falar de política, então não vou falar. É isso. Vamos lá, Uchoa. Olha, basicamente eu uso com mais frequência o Instagram pelo @Uchoa Sport TV, o sobrenome, né? Sport TV. É muito legal estar aqui e eu penso assim, antes de conversar, eu sou mais velho, eu sei que tem quase que uma geração de diferença de idade entre a gente, de ter cuidado, até pela experiência mais restrita que vocês, né, acabaram de ouvir, que eu tenho assim da carreira, de não ter uma hierarquização de estar falando de cima para baixo, apenas de compartilhar uma história de vida, uma história de profissão, no caso.
E outra coisa também de não cravar nada, de botar ponto final, exclamação. A gente hoje em dia não tem certeza absolutamente de nada do jeito que está. Tem uma frase que é muito boa, que faz um trocadilho. A gente vem vivendo mudanças de era, sei lá, fogo, revolução industrial, computação, agora a internet. Agora é uma era de mudança. Em vez de as coisas mudarem aos poucos, agora as coisas estão mudando de uma só vez, né? E como dica, assim, eu acabei tirando um pouquinho do atraso da parte de leitura nessa pandemia. E teve um livro, citação de um livro numa live, assim, a citação, não cheguei a ler o livro. Hábitos Atômicos, se não me engano, é James Clear. Ele fala de algo que pode parecer assim meio presunçoso, habilidades complementares. Significa que a gente não tem uma só habilidade. Se a gente puder olhar, ter essa imersão e olhar para dentro, a gente tem vários talentos. E se a gente puder descobrir uma maneira, no que a gente estava falando de internet, como a gente vai ser diferente, original? Se a gente puder perceber quais habilidades que a gente tenha e, de repente, casar essas habilidades, a gente aí sim vai ser absolutamente autêntico e original, tentar, de repente, na medida do possível, não ficar preso a só um desses talentos ou dons. Sei lá, de repente, Sabrina está falando de esporte e política, de repente, um bloco de esporte e política, o repórter que é árbitro, sei lá, um economista que narra, sabe? Estou falando, tem um cara que ficou muito famoso, vai esbarrar um pouco na parte política, assim, mas sem querer entrar no que ele fala, se não me engano, é o Edu Krieger. Ele é músico e tem feito umas paródias musicais contra o governo que são maravilhosas. Então, será que ele seria um bom músico apenas? Será que ele seria um bom humorista? Será que ele seria um bom analista político? Ele botou as três coisas numa. Eu acho que já entrou no Fantástico, alguma coisa assim, ou no Big Brother. É impressionante o talento que ele tem. Isso é só um exemplo assim de que, se a gente olhar para dentro, a gente pode perceber várias opções, se a gente conseguir combiná-las. Isso entra, obviamente, com o passar do tempo, talvez maturidade. Também estou procurando isso. A gente pode aí sim ser original no mundo assim de tantas possibilidades. Bem legal. Cláudio falou de livro, né? Eu tenho que fazer a fina jornalista também dar uma dica literária, né, gente? Meu Deus, vocês vão me quebrar assim. Eu coloco, inclusive, metas, Cláudio. Todo ano eu tenho que ler. Ano passado eu li 42. Esse ano eu tenho que bater esse recorde. Opa! Meu Deus! Vou tentar chegar na metade. Mais do que a minha vida toda. Isso. Para, Fábio. Juro, se eu li uns 3, 5 livros aí é muito. Pelo amor de Deus, parabéns. Ó, tá falando... Gente, enfim. A minha dica literária, já que o Cláudio puxou esse bonde aí, vai fomentar e corroborar um pouco do que eu falei de que quando você quer, você acredita e que você pode atrelar, aí, parafraseando, Cláudio, juntar várias facetas que você tenha para formar um profissional, uma pessoa melhor, leia um livro que é do Harper Lee, que O Sol é para Todos. Ganhou o prêmio Pulitzer de melhor livro, que é um livro maravilhoso. Eu não vou tirar da minha organização, que é a Meta Miriam Leitão, mas é baratinho na Amazon, entrega em 2 dias. Está na promoção, inclusive, que eu dei de presente outro dia. Está R$ 29,90. É maravilhoso. Leiam, porque todo dia vocês vão lembrar desse livro e vocês vão dar continuidade à caminhada de vocês. Muito legal. Se eu for falar de livro, o último que eu li, acho que foi Thalita Rebouças. Fala sério, professor, alguma coisa assim. Na escola, não sei. Menino maluquinho, não. Bom, Ziraldo. Tô brincando, gente. Mas, fazendo também minhas considerações finais, eu quero sempre falar para vocês que, independente da gente que é novo, falando um pouquinho, porque a nossa diferença de idade não é muito grande, e querendo ou não, também há um preconceito com a galera nova, né? Caramba, será que ele é muito novo? Será que ele vai conseguir fazer isso? Será que ele vai conseguir dar conta? E sim, a gente consegue dar conta, a gente tem que também buscar o nosso espaço, e foi o que o Shoa falou, a gente tem que tentar fazer o diferente. E às vezes, claro, vai parecer que é igual ao outro, mas a gente tem a nossa essência, tem que fazer o que de fato a gente acredita e dar aquele nosso molho, o nosso tempero pessoal para aquele negócio, para aquilo que você estiver fazendo. E uma outra coisa também foi o que a Sabrina falou. Por mais que tenha muita coisa errada, às vezes, em todos os lugares e profissão, a gente tem que sempre fazer o nosso melhor, não passar por cima de ninguém, e o que tiver que ser seu, vai ser seu, independente de tudo. Então, vamos sempre ter ética, sempre fazer amizade, não há rivalidade entre emissoras, pelo contrário, a gente que está na rua, a gente troca muito um com o outro, a gente ajuda um ao outro, a gente divide muito um com o outro, então é isso, essa é a minha última palavra para vocês. Peço para seguir também lá no Instagram, peixoto.fábio, o arroba. Outra coisa, quem quiser, eu vou disponibilizar lá, me manda uma mensagem, eu mando os e-mails para mandar o currículo para a Record. Eu tenho dado algumas palestras para algumas faculdades, eu sempre disponibilizo os e-mails para vocês mandarem currículo. E algumas pessoas já foram chamadas, inclusive viraram estagiários na Record,
graças a esses e-mails que eu passei. Não é uma fórmula de bolo, pode ser chamado, pode não ser chamado, não precisa dizer que eu mandei o currículo, mas é uma chance para vocês. Então, me mandam um Instagram lá que eu passo para vocês os 2 e-mails para vocês mandarem o currículo. Olha aí Fechado? a propaganda da firma, gosta sim, ó. Gente, mais uma vez, muito obrigado a todo mundo que compareceu aqui. Obrigado, Sabrina. Obrigado, Shoa. Foi um prazerzaço. Prazer conhecê-los também, Sabrina e Fábio. É um prazer muito grande conhecê-los. Vamos dar um curso aí, quem sabe? Tem as 3 jeitos. Mas, gente, muito obrigado por tudo. Um beijo. Acho que eu vou pedir para a Fabi encerrar aqui. E é isso. Tamo junto. Até a próxima. Sucesso.